Vamos fazer a questão aqui de número 14 do RL, né? Amparo de fevereiro de 2018. Dada 3 proposições lógicas simples P, Q e R, considere as seguintes proposições compostas. Proposição 1. Se P, então Q, I, se Q, então R. Proposição 2. Se não R, então não P e não Q. Os valores lógicos das proposições P1 e P2 são diferentes. Se somente se for verdadeiro o valor lógico da proposição. Aí temos aí as opções, não é? Então, eu coloquei aqui a questão. Então, qual que vai ser a opção, né? Necessariamente verdadeira, né? Sabendo que os valores lógicos são contrários, então que uma proposição é a negação da outra, né? A gente não sabe qual que é verdadeira, qual que é falsa, né? Bem, e tem também o cuidado aqui do se, somente se, né? Condição necessária, né? Então, é necessário que uma proposição seja o contrário da outra, uma negação da outra, para que seja verdadeiro, e é necessário que ela seja verdadeiro para que uma seja a negação da outra, né? Vamos então construir a tabela verdade, né, das proposições P, Q e R, e depois fazer essas composições de P1 e P2, e aí nós vamos achar em uma linha, né, quanto que P1 e P2 são contrários aqui. Então teremos aqui, eu fiz aqui uma tabela já, olha lá, P, Q e R, né? Aí eu fiz a negação de R, chamei de 3, depois vocês vão ver o motivo disso. Eu fiz a negação de P, eu fiz a negação de Q, eu fiz se P, então Q, eu fiz se Q, então R. Aí eu fiz a proposição 1, né, que seria 1 e 2, ó. E aqui eu tenho a proposição 4, né? Proposição 4. Aliás, me perdoe, eu chamei de 4, né? Faz parte da proposição 2, né? Não P e não Q, né? E aí a proposição 2 ela vai ser se não R, né? Se não R, então se não P, então não Q, né? Ó. Olha lá. Seria esse 3, né? Então 4, ó. Então no final a gente vai chegar aqui em P1 e P2 e vamos descobrir aqui, como eu já falei, né, em qual linha que a gente tem aqui uma negação da outra. Então eu vou ensinar vocês a fazer a tabela verdade aqui, ó, porque eu tenho P, Q e R, ó, né? Tenho P, Q e R, 2 valores lógicos para P, 2 valores lógicos possíveis para Q, 2 valores lógicos possíveis para R. Então 2 vezes 2 vezes 2, 8. Aí para a primeira linha aqui, ó, me perdoe, primeira coluna, 8. Eu faço assim, ó, 8 dividido por 2, 8 dividido por 2, espera aí, 8 dividido por 2 são 4, né? Aí eu faço 4V e 4F, olha lá, olhem só, V, 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 F, 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 F. Aí já dividi 8 por 2, aí eu faço 4 dividido por 2, 2. Aí lá, 2V e 2F, ó, alternados, ó. 2V e 2Fs. Aí 2 dividido por 2, 1, né? Aí eu vou lá, VF, VF, VF e VF. Aí eu vou preenchendo, olha lá. Vamos fazer aqui a negação de R, né? Aqui, ó. Só trocar a coluna aqui de R, ó. Então aqui é F, não é? Aqui V, aqui F, aqui V,
aqui F, aqui V, aqui F, aqui V, não é? Aí eu faço a negação de P aqui, só trocar aqui também, ó, olha lá, 4 vezes, né? Eu ponho 4 Fs, né? Ó, ponho 4 Fs e 4 Fs, né? Aí eu ponho 4 vezes, né? Ó, tá certo? Aí eu faço a negação de que, né? Ó, 2 vezes eu ponho 2 Fs, ó. 2 Fs eu ponho 2 vezes, ó lá. 2 vezes eu ponho 2 Fs, ó lá. 2 Fs eu ponho 2 vezes, ó. Aí vamos fazer a condicional se P, então o que, né? Olha lá, VV dando V, olha lá, VV dando V, né? VF dando F, VF dando F, não é? FV dando V, FV dando V, FF dando V, na verdade, e FF dando V, ó, né? Agora vamos fazer a condicional, né? Se Q, então R nela. Olha lá, VV dando V, né? VF dando F, FV dando V, FF dando V, VV dando V, né? E VF dando F, não é isso? E FV dando V e FF dando V. Agora vamos fazer aqui 1 e 2, né? Que seria a primeira proposição. Olha lá, V e V dando V, V e F dando F, que é o I, né? FV dando F, FV dando F, VV dando V, né? VF dando F, não é isso? VV dando V, né? E VV dando V. Agora vamos fazer aqui o não P e não Q, né? Olha lá, FF dando F, né? Não, aqui seria não P e não Q, né? Então olha lá, não P, FF dando F, correto? Agora aqui FV dando F, não é? Não P e não Q. FV dando F, V e F dando F, não é isso? V e F dando F, V e V, né? V e V dando V, né? E V e V dando V, né? Agora eu faço se 3, então 4. Cuidado aqui. Se 3, então 4. Muito cuidado com isso daqui, ó. Olha lá, se 3, então 4. Olha lá. FF dando V. Olha lá. V e F dando F. Olha lá. F, FF, né? FF dando V aqui.
V e F, né? V e F, dando F no condicional, né? F, F, né? Dando V. Olha lá o E, não R lá, ó. V e F dando F, né? E F, V dando V, né? F, V dando V. E o 3, né? Cuidado aqui. V e V, né? V e V dando V, ó. Agora, bastante cuidado. Estamos acabando já. Nós vamos ver aqui onde que a P1 e a P2 tem sinais contrários. Olha lá, VV, FF, FV, né? Ó. Só aqui, né? Ó. Só nessa entrada aqui, ó. Olha lá, FV, ó. Na terceira entrada. Aí nós vamos na terceira entrada lá, F e V, ó. O restante foi tudo o mesmo sinal, né? Então vamos lá, vamos voltar? Olha lá, vamos voltar? Olha lá, eu tenho lá PV, QF e RV, ó. Tá vendo aqui? Olha lá, PQR, vamos lá, PQR, VFV, aqui, ó. PQR, olha lá, PQR, VF, não é isso? De novo aqui, terceira aqui para confirmar, ó. 1, 2, 3, vamos voltar aqui. PQR, VFV. Agora vamos testar aqui as alternativas. Letra A, olha lá, P verdadeiro. Se Q é falso, não Q é verdadeiro. Pode ser essa daqui, ó. Pode ser essa daqui, ó. Vamos ver agora a letra B. Olha lá. Vamos ver a letra B. B de bola, ó. Não é? Poderia ser também, ó. Poderia ser também, olha lá. Ó, V, F, V. Pelo menos dentro dessa, né? Desse critério, ó. Vamos deixar aqui, ó. Agora aqui, letra C, olha lá, a negação de P já seria F, né, no I, né? Então já não é essa daqui, ó, não é? Agora a letra D de dado aqui, olha, a negação de P é F, o Q é F, a negação de R seria F, não é essa daqui também não, não é? E a letra E, a negação de P seria F, já não dá, porque, né, já é o F já no I, ó. Então, ou seria a letra A ou seria a letra B, ó. Agora, por que a resposta vai ser a letra A, tá? É por causa do se, somente se. É porque a gente tem combinações, não é, para o ou, tá certo? Em que PQ e R sendo VFV, tá certo? Que tornam essas duas proposições, é só olhar na tabela verdade, que tornam essas duas proposições do mesmo valor lógico. É só olhar que vocês vão encontrar lá. Então, para essa letra B, você não tem a condição necessária. PQ e R, então, nessa linha 3, você vai ter os valores lógicos trocados, né? Mas você vai ter outras linhas lá que PQ e R sendo respectivamente VFV, nessa situação aqui da letra B de bola, né? Em que você vai ter essa situação aqui do se, somente se, não sendo verificada. Então a única, né, que torna o se, somente se, né, para essa proposição aqui verdadeira, só se os valores lógicos dessas duas forem trocados, né, e vice-versa. Por isso que a resposta aqui eu cravo a letra A, tá bom? Uma questão muito corpulenta, né, muito pujante, né? É isso aí, gente.